Olá, hoje é dia 14 de agosto, hoje é sábado. A semana termina, é o último dia da semana e a gente se alegra por ter meditado a palavra todos os dias. Faça isso sempre, mantenha-se fiel, não um dia, não um mês, mantenha-se fiel sempre, a vida inteira. Palavra que nunca termina de nos dar alegria, porque sempre nova, sempre atual, sempre tão importante. Vamos à palavra de hoje, Mateus capítulo 19, versículos de 13 a 15. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Evangelho tão pequenino, mas que traz lições tão bonitas. Nós vemos então, ao longo da semana, Jesus formando a comunidade, como lembramos ontem. Vai formando o espírito fraterno por meio do perdão, da correção, da conversão sempre permanente, vai ensinando o projeto de Deus sobre o casamento, sobre famílias, e agora as crianças é que tem a vez. Agora é a vez das crianças. Crianças eram desprezadas muitas vezes nas comunidades mais antigas, nas civilizações mais antigas. Elas não tinham assim um status importante. As pessoas gostavam das crianças, mas direitos de crianças não havia. Bem, Jesus ele quer agora dar uma outra visão a respeito das crianças. Os discípulos afastavam aquelas crianças que estavam sendo levadas para que ele as abençoasse. Jesus não permite que ninguém seja detido de ir ter com ele. Sejam crianças, sejam pessoas pobres, marginalizadas, todos devem ter acesso a eles. Mas tratemos especificamente das crianças. É muito importante que as crianças tenham acesso verdadeiramente a Jesus. Que pais, mães, responsáveis pelas crianças, desde pequenininhas, aproximem as crianças de Jesus. Permitam que as crianças conheçam aquilo que é a coisa mais importante que um pai e uma mãe podem dar ao seu filho, o conhecimento de Deus. De nada adiantará dar uma educação esmerada, gastar muito dinheiro com as crianças, fazer de tudo para que tenham tudo, se não for dado a elas o direito de ter Deus, o conhecimento de Deus e, sobretudo, a experiência da pessoa de Jesus Cristo. De tal modo seja apresentado Jesus Cristo às crianças de um modo tão encantador que elas se apaixonem pela pessoa de Jesus, que elas queiram conhecer cada vez mais. Muitas vezes as crianças são batizadas e depois apenas uma catequese, às vezes, nem sempre, muitas vezes adequada, que leve ao conhecimento de Deus, que levem ao apaixonamento pela pessoa de Cristo, lhes é dada. Pai e mãe, deem Deus aos seus filhos, deem Cristo Jesus aos seus filhos, preocupem-se com isso. Muitos pais querendo preservar suas crianças, não digo nesse tempo de pandemia, mas querendo assim dar aos filhos tempo para ir ao sítio no fim de semana, clube, piscina, assistindo muitos filmes, se esquecem de dar Deus às suas crianças. Para Deus não conseguem encontrar tempo, privando as crianças desse conhecimento fundamental. Lutaram para batizar a criança, mas depois deixaram aquele compromisso tão importante, que era evangelizar a criança. E não apenas ensinando dogmas da fé, que são tão importantes, mas primeiro ensinando um relacionamento vital, existencial com a pessoa de Jesus Cristo. É muito importante isso. Uma catequese cada vez sempre mais renovada, iniciação à vida cristã vivida já desde o princípio, dentro de casa,
depois nas nossas comunidades eclesiais, na igreja, sempre mais. A criança precisa de Deus desde pequena, enquanto o seu coração está sendo formado, a sua consciência está sendo formada, os seus valores estão sendo formados. Deixar para dar esse conhecimento de Deus só muito mais tarde pode às vezes não ser tão eficiente mais. Dê em Deus as suas crianças. Deixemos que elas possam ir a Jesus sempre. Oremos. Deus, nós queremos rezar pelas crianças hoje. Que bênção elas são, que importante, que alegria trazem. Mas Deus, muitas vezes, nós temos negligenciado aquilo que é o mais importante para um ser humano, conhecer Deus. Temos negligenciado isso em relação às crianças. Pai, ajuda as famílias a entenderem cada vez mais que conhecer Jesus Cristo é o maior de todos os bens que um ser humano pode experimentar e que as crianças, então, possam ter essa alegria de conhecer desde pequeninas o teu Filho Jesus, o amor encarnado. Amém. Amanhã é dia de ir à missa. Se já pode, vá e vá sempre. Nunca abandonemos a comunidade, nunca deixemos. Ajude-nos a espalhar o Evangelho, divulgue o Evangelho, ajude-nos a evangelizar sempre. Deus abençoe sempre você, a sua casa, a sua história, a nossa comunidade igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom final de semana. Até semana que vem, se Deus quiser.